Vamos agora com um destaque internacional para você. Vamos falar sobre o presidente Lula. Lá na Índia, o presidente disse que a União Europeia precisa decidir se quer fechar o acordo de livre comércio com o Mercosul. O Américo Martins, então, agora está de volta aqui com a gente para conversar em detalhes sobre o que disse o presidente Lula antes de embarcar de volta ao Brasil. Américo, bom dia para você. Bem, pelo que a gente observou aí das declarações de Lula com relação a esse acordo Mercosul-União Europeia, foi um tom aí de ultimato, né? Olá, bom dia de novo, Carol, e a todos que nos acompanham nessa segunda-feira aqui no Novo Dia. Você está absolutamente correta, Carol, foi um tom de ultimato. A frase do presidente foi: a União Europeia precisa decidir se quer o acordo, sim ou não. Muito claro. Ele disse também que há 22 anos esse acordo está sendo negociado e que ele gostaria que fosse aprovado nos próximos meses, porque senão ninguém mais vai acreditar nesse acordo. Foram as palavras dele. Ou seja, dizendo que a União Europeia precisa agir rápido para dar credibilidade a um acordo que vem sendo discutido há tanto tempo. Mas existem dois problemas aqui, Carol, que são importantes. A União Europeia tem uma lei que proíbe importação aí de produtos que venham de zonas desmatadas. Então, os exportadores precisam comprovar a origem daqueles produtos. Isso encarece esses produtos. E a União Europeia mandou um adendo a um acordo que já foi fechado entre os dois blocos em 2019, mas que nunca foi ratificado pelos congressos nacionais dos dois blocos. Eles mandaram uma side letter, ou seja, um adendo, dizendo que poderiam impor sanções e interromper parte ali do comércio dentro de um acordo de livre comércio se o Brasil não comprovasse aí que estava exportando os seus bens de áreas que não são desmatadas. O presidente não gostou nada do uso de palavras como sanções e imposições que veio da União Europeia. Eu apurei, inclusive, Carol, que numa reunião que o presidente teve aqui em Nova Delhi, na Índia, às margens da cúpula do G20, ele teve várias reuniões com líderes europeus, inclusive com o presidente da França, Emmanuel Macron. Ele disse que essas demandas, esse linguajar de sanções era injusto e que era inaceitável, era inclusive ofensivo usar esse tipo de linguagem com o Mercosul. Ele disse isso claramente ao presidente Macron. Macron já havia dito ao Lula anteriormente que esse acordo só vai passar se tiver de fato o apoio da direita e extrema-direita na França. E neste momento isso está muito difícil. O presidente tem um outro interesse em aprovar rapidamente esse acordo, porque o Brasil, neste momento, está na presidência do Mercosul até o final deste ano. Então o presidente Lula tem muito interesse em apresentar um acordo, ou seja, um progresso de fato durante essa presidência. Isso reforçaria o Mercosul, reforçaria a liderança do Brasil na região e seria, obviamente, bom para os países do Mercosul conseguir esse acesso ao mercado europeu. Mas existe um grande problema porque o agro brasileiro é muito competitivo e a França tem medo disso. A França é muito protecionista com relação à sua agricultura. Perguntado como é que se resolvia isso, o presidente disse que, é possível sim que esse acordo seja aprovado pelos europeus, e 2, ele acha que isso é uma decisão política. Ele quer sentar à mesa com os principais líderes europeus. Ele citou os dois principais, o próprio Macron e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Ele disse que gostaria de sentar com os dois, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e outros líderes europeus, porque isso tem que ser decidido, segundo ele, por políticos, pelos chefes de Estado, e não por negociadores.